Olá, você que está ligado aqui no Habita Rank, eu sou Bruno Calegari, chegando para mais um episódio para a gente falar aqui sobre segurança nos condomínios, né? E olha que os nossos convidados têm tudo a ver com esse tema, porque nós temos 3 eixos aqui separados para este episódio, você vai entender comigo a partir de agora. Bom, os meus convidados é o Moreira, sargento do Corpo de Bombeiro, bombeiro militar, ele que também é especialista aí no assunto, vai poder colaborar bastante com a gente. Sargento, obrigado pela sua presença, bem-vindo aqui ao Habita Rank, viu? Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Também o Tiago Fontana, ele que é representante da MS Gás. E claro que isso também tem a ver com fornecimento de gás, mas tem que ter segurança junto, né? Acima de tudo, segurança. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. O Fernando Luiz da Cunha, ele que é da THF Elevadores e tem que ter segurança também, né? A segurança é o lema principal quando se fala em elevador, né? Nós estamos aqui para conversar sobre isso e obrigado pelo convite. Valeu, Fernando, a gente que agradece. A doutora Adriana Mello também com a gente, né, nosso jurídico aí participando. Qualquer dúvida que a gente tiver aqui juridicamente, a doutora está aqui para nos auxiliar. Não é isso, doutora? Obrigado pela sua presença mais uma vez. É isso mesmo, Bruno. É isso mesmo. Vamos tratar de um tema aqui importantíssimo, que é segurança no condomínio, AVCB e alguns assuntos espinhosos nesse tema. Exato. Bom, vamos lá. Eu vou começar com o Sargento Moreira. Sargento, perguntando quais são os riscos, porque quando a gente fala de segurança, a gente fala, geralmente a gente pensa naquilo que é obviamente fácil de perceber, né? Mas a gente sabe que tem aquele risco que talvez seja o risco silencioso, que tá ali e a gente no dia a dia acaba não percebendo. Quais seriam esses riscos silenciosos que o condomínio hoje talvez tem que ficar atento, não pode ignorar, que vocês estão acostumados a lidar ali no dia a dia? A pessoa vê alguma alteração no elevador, não comunicar ao síndico, né? Às vezes um desnivelamento do elevador, né? São coisinhas simples assim que a pessoa deixa batido, às vezes pergunta pro síndico, né? É um problema que pode também dar, quando a pessoa fica ali retida no elevador, alguém tentar ajudar e não ter o conhecimento, pode se prejudicar, pode vir a sofrer uma lesão, né? Então, é sempre manter a calma, né? Então, os pequenos detalhes, viu alguma alteração, fala com o síndico vai chamar, vai perguntar para a equipe de manutenção se é comum ou não, né? Isso aí já ajuda bastante aí a evitar vários problemas aí que são silenciosos. A pessoa acha que é comum, né? Mas é sempre bom estar perguntando para a equipe técnica poder estar repassando aí as orientações. Muito bem. O Tiago, a gente sabe que a MS Gás, ela é responsável aí, né, por esse fornecimento, por essa distribuição do gás. E a gente sabe que Campo Grande é uma referência muito forte, né, quando se fala em gás canalizado, né, para chegar lá na residência. Gás a gente sabe que é perigoso, né, mas a segurança tem que também estar atrelada ali junto para que esse fornecimento possa ser de maneira mais segura possível. Isso, a segurança para a MS Gás é um mantra, né, em todos os níveis lá da nossa empresa. Então nós primamos muito por isso. E o gás natural, ele tem uma característica muito importante, que como ele é mais leve do que o ar, então um eventual vazamento, ele dissipa facilmente para a atmosfera. Então se o prédio, né, tiver com seguindo todos os procedimentos de segurança, de ventilação, de acesso, de válvulas, o risco é muito pequeno. E segurança, ela necessariamente traz uma valorização para o imóvel, para o empreendimento, né? Temos várias parcerias com o Corpo de Bombeiros. Nosso serviço é 24 horas de atendimento à emergência, o 117, você liga, qualquer cheiro de gás, né? O nosso gás tem cheiro, então você consegue perceber qualquer vazamento, procura ventilar bem o ambiente, procura a válvula para
interrompeu o fornecimento ali, liga para o nosso técnico, né, para o nosso 117, liga para o Corpo de Bombeiros, que rapidamente a gente vai atender. Então, a segurança, ela sempre vem em primeiro lugar no nosso atendimento. Certo. Ô, Tiago, e quando se fala na questão de revisão, né, de manutenção e a instalação segura? Porque assim, dentro de casa ali, aí é a responsabilidade do próprio morador. Isso. Né? Ele precisa estar atento, sempre estar revisando, cuidando para que os seus equipamentos ali, registro, isso tudo seja instalado de maneira segura, correta, sempre revisado para garantir essa segurança dentro do imóvel também. Isso, esse é um ponto muito importante, muito boa a sua colocação. Todos esses equipamentos que têm contato com gás, seja com o GLP, seja com gás natural, ele tem uma data de vencimento. Então, o usuário ali, né, o cliente, o morador, ele tem que estar atento a esses vencimentos, né, da válvula, da mangueira, né, do flexível ali que vai ligar com o ponto de serviço. Então, tem que estar sempre atento a isso. Hoje, com a expansão da nossa rede, nós estamos atendendo cada vez mais condomínios. Quando a gente entra num condomínio que estava com outro combustível, antes da gente comissionar com gás natural, a gente faz toda essa verificação se houve atualização de todas essas peças, para que quando a gente comissione, a gente inicie o fornecimento do gás natural nesse novo condomínio, as pessoas estejam seguras. E qualquer hipótese de insegurança, nós preferimos não atender. Para o que está sendo feito ali, feita toda a análise, e aí sim é liberado o gás depois que a gente tiver plena consciência e certeza que estamos fazendo um ato seguro. Ô Fernando, falando um pouquinho dos elevadores, eu tinha medo do elevador, como eu disse para você um pouco antes, até eu descobri que não tem o que eu fazer, né? Se caso ele decidir enroscar e travar ali, ele vai travar e eu não tenho por onde sair. Mas as pessoas têm medo, e esse era um receio que eu tinha. Meu Deus, se o elevador travar, ele pode despencar, ele vai cair, vai faltar ar dentro do elevador, sei lá. É seguro de fato mesmo? É muito seguro ali o elevador? E isso pode acontecer? Bruno, quando se fala em elevador, se criou vários mitos referente a esse equipamento, esse meio de transporte. Virtude de filmes, né, séries, que o pessoal assiste, filme de terror, equipamento despencando, enfim. Mas vou citar aqui um dado. O transporte vertical, o elevador, ele transporta diariamente 1 bilhão de pessoas no mundo. 1 bilhão de pessoas. Diariamente? Diariamente, 1 bilhão de pessoas. E anualmente o número de acidentes com o elevador são 26 acidentes com o elevador. Então, 1 bilhão, 26 acidentes. O transporte rodoviário, ele mata por ano mais de 1.500.000 pessoas. Então, para você ver o quão seguro é o elevador. Sim. Então, assim, a gente estava conversando em off, e aproveita aqui a oportunidade, uma situação extrema, onde as pessoas têm maior medo, ficou preso dentro do elevador. É a situação onde ela está mais segura. E normalmente ela pensa ao contrário. Sim. Fiquei preso dentro do elevador, estou aqui inseguro. Não, a cabine do elevador, ela é projetada para que deixar o usuário ali em segurança. Né? A cabine ela é feita, se você quiser morar ali dentro da cabine, fica tranquilo. Fica tranquilo. O que a pessoa pensa? Vai faltar ar? Não, a cabine ela é projetada para deixar ali o usuário o tempo que for necessário. Vai cair os cabos de aço. Então, vamos falar a relação dos cabos de aço. Vai cair o elevador. Estava conversando com o pessoal ali em off e falo aqui para você. Todo o equipamento ele funciona tranquilamente com um único cabo de aço. O que tem menos tem 3. Outros elevadores tem 5, 7 e assim vai. Então assim, fiquei preso dentro da cabine do elevador, é sinal de que toda a segurança do equipamento está ali ativo, tá e deixando você em segurança, até que a empresa responsável pela manutenção, o técnico, chegue ali, retire você e verifique o que ocasionou essa paralisação. Então o elevador, quando ele percebe que algum componente vai sim falhar, ele deixa o usuário ali em segurança,
para que a empresa de manutenção preventiva vai lá, faça o resgate e assim a correção do equipamento. É a redundância, né, que o equipamento tem. É a redundância que o elevador, assim, como eu falei, um exemplo, cabo de aço, ele funciona perfeitamente com um único cabo de aço, mas o que tem menos tem 3. Tem 3. Né? Os elevadores, entendi. E freio de segurança é igualmente. Tem o freio do motor e tem o limitador de segurança. Então, assim, rebentou os 3 cabos de aço. Tem os 2 freios que vão atuar, que não deixa a cabine cair em queda livre. Porque meu desespero, cara, era de eu estar um dia dentro do elevador, assim, e pensando naqueles filmes, né? Aí eu fico pensando, falei, cara, se despencar, né, eu vou tentar abrir o braço e a perna para travar, para não bater em cima, aí o bombeiro vai me dizer se eu tô certo ou não, para tentar se segurar. Ou seja, existe vários mecanismos que garantem a segurança, então, desse equipamento. Reforçando assim, quando você está dentro da cabine, você ficar retido dentro dela, é porque a segurança atuou. E a gente costuma pensar ao contrário. Falhou alguma coisa. Falhou alguma coisa, eu estou em risco. Não. O elevador é projetado para, em uma eventual falha, deixar você, Bruno, preso dentro da cabine até que uma pessoa ali, a empresa responsável pela manutenção, vai lá, retire você em segurança e faça a correção do equipamento e coloque ele em funcionamento novamente. Olha que depois dessa, eu acho que tem muita gente nos assistindo que vai ligar pra esposa e falar assim, amor, tô preso no elevador aqui. Não tem o que eu fazer. Aguenta aí só um pouquinho, mas fica tranquilo que eu tô seguro. Bom, eu vou pro rápido intervalo agora, rapidinho, e a gente volta daqui a pouco falando um pouquinho mais sobre segurança no condomínio. Eu volto já. Conheça a BR Condos Campo Grande Centro, sua parceira de confiança para uma administração de condomínio eficiente. Nossa tecnologia própria garante transparência e recursos únicos para uma gestão completa. Venha para a BR Condos. Problemas com pragas e insetos? Chame a Dedetizadora MS, empresa especializada em dedetização, desculpinização, desratização e limpeza de caixa d'água. Pare de sofrer e entre em contato agora mesmo. Dedetizadora MS. Se o seu elevador está precisando de atenção, a THF Elevadores é a solução. Somos a maior empresa multimarcas do estado, referência em manutenção e reparo de elevadores e escadas rolantes. Oferecemos a maior estrutura técnica e operacional, garantindo segurança e tranquilidade para nossos clientes. Também atuamos com modernização e venda de elevadores e plataformas de acessibilidade. Estamos disponíveis 24 horas por dia, pronta para você. WhatsApp 99105-2818. Já estou de volta aqui para você que está assistindo o nosso episódio de hoje, Habita Rank, falando sobre segurança, com o Fernando, ele que é da THF Elevadores, o Thiago, que é representante da MS Gás, e o Sargento Moreira, do Corpo de Bombeiros, aqui também. Sargento, voltando a falar um pouquinho sobre a questão dos elevadores, o que a pessoa não deve fazer quando, numa situação dessa, por exemplo, travou o elevador ali e tal... o que a pessoa tem que ficar atenta, cuidar? Às vezes, olha, você tem que ficar sentado, fica calmo, fica tranquilo, não apavora, liga para alguém. Tá, primeiramente é manter a calma de tudo que a gente precisa fazer. Tendo calma a gente consegue pensar melhor, né? Verificar o que vai fazer. Então tentar ali, geralmente os elevadores têm ali um interfone, né? Tem câmeras, né? Uhum. Então o síndico ali, quem tiver ali, consegue ver a situação. Pode ligar para o Corpo de Bombeiros, ele vai estar orientando por telefone, fica calmo. Tem alguém, vou perguntar como é que está a situação das pessoas, se alguém tem algum problema de saúde ou não. Isso aí vai ajudar no quê para a gente? A deslocar uma viatura. Se for só para abrir a porta para sair, pode ser um tipo de viatura. Agora, se tiver que transportar alguém que tem alguma comorbidade, né? Tem algum problema de saúde, aí já pode ser que precise levar para um centro de especialidade de atendimento. Uhum. Tá? Então, a pessoa mantenha calma. Não tente abrir a porta e forçar ela para tentar sair.
Porque ao tentar sair, o elevador pode se movimentar. E nisso, a pessoa, só para colocar aqui um termo, retido e preso. Nós trabalhamos com retido e preso. Retido, na hora que abrir a porta do elevador, ela pega e sai. Agora, preso não. Por algum motivo, o elevador está prendendo ela. Ou um braço preso entre o prédio e o elevador pressou a perna dela. Isso pra gente é preso, tá? Então, retido, vai abrir, vai sair. Então, ela vai tentar abrir e ela viu uma fresta, vai tentar sair. Esse elevador pode se movimentar. Isso pode vir a agravar o ferimento que ela não tinha, né? Ela era só nivelar a cabine e a pessoa sair. Por ela ter tentado sair, pode ser que se movimentou e aí o ferimento, imagina a lesão que não vai vir, né? Sim. Então, isso daí complica mais a situação. Então, o principal, mantenha calma e não tente sair por meios próprios, né? E quem pode fazer esse resgate da pessoa? A equipe, igual o Fernando falou, a equipe de manutenção e o corpo de bombeiros, tá? Isso é amparado por lei, que são os que podem atuar. Tem casos que é previsto a brigada, se tiver, do prédio, mas só se a cabine estiver nivelada, tá? É só abrir a porta e sair. Aí, alguns casos estão autorizados. Mas, em via de regra, equipe de manutenção, no caso aqui, a equipe do Fernando, e o corpo de bombeiros militar. Bacana. É uma dica importante porque às vezes as pessoas ficam apavoradas, né? Sim. E querem ali... entram em desespero, né? Porque falam, meu Deus, estou aqui, estou nesse lugar fechado, e tem esse medo e tem esse receio. Agora, aproveitando que o pessoal da MS Gás está aqui, quando a gente fala, Moreira, sobre perceber cheiro de vazamento, de gás, né? Sentir o cheiro ali. E eu acho que essa preocupação ela é ainda maior quando se fala em condomínio, né? Com prédios. Porque daí um vazamento em um apartamento, ele pode comprometer, né? Aquele andar todo ou o bloco todo, enfim. O que deve ser tomado de medida inicial quando você sentiu o cheiro de vazamento? Saí de casa, fiquei o dia todo fora, cheguei na porta, estou entrando em casa, senti o cheiro de gás. Cheiro de gás. Já foi dito aqui anteriormente, né? Mantenha calma, tá? Não casar aquele alarde. Pode ligar o 93, tem o telefone de emergência da MS Gás também. 117. Principal, ventilar todo o ambiente. Ventila o ambiente. E não procure ficar ali no local. Fazendo alguma coisa, vai para fora, aguarde ali fora, espere chegar. Lâmpada. Não ligue lâmpada. Acender lâmpada, né? Isso aí pode causar faíscas, centelhas, né? O que pode aí vir a causar uma explosão, né? Sim. Mas no caso aí, ventilar o local, a válvula. Se conseguir localizar ela para fechar também, melhora, né? Então, o primordial é calma, ventilar o local, se possível fechar a válvula e sair do local para ficar em segurança. Certo. Geralmente existem várias válvulas, né? Então, o morador ele tem que estar sempre em mente onde estão essas válvulas. Até um alerta, muitas pias, né? Aqueles armários, escondem essas válvulas, né? Fica ali atrás de difícil acesso. Sim. Então, é importante que o morador se atente a isso, né? Se não existe nada dificultando o acesso a essa válvula, né? Uma gaveta, um armário, o próprio fogão. Então, é importante que quando for fazer o projeto do armário, né? Dos armários embutidos ali, né? Planejados, falar para o marceneiro, mantenha a válvula de fácil acesso, para justamente nessa emergência você fechar a válvula e até para manutenção do fogão e troca das peças ali que porventura vençam. Mas ali você não conseguiu acessar essa válvula. Geralmente existe uma outra válvula no hall perto do medidor. Né? Vai ter uma válvula geral para o andar todo e uma do seu próprio medidor. Então vai ali, identifica qual é o seu medidor, fecha. Se não tiver qualquer dúvida, fecha a geral do andar. É melhor que todo mundo do andar fique sem gás do que com um risco iminente. Não conseguiu identificar nenhuma válvula ali, vai haver uma válvula embaixo, no prédio. Então fecha essa válvula, vai encerrar o fornecimento do gás para o prédio todo.
Não encontrou essa válvula? Existe uma outra válvula dentro do medidor, né, do abrigo de medidor geral da MS Gás. Então, o síndico, o porteiro vai ter a chave desse abrigo, solicita, abre o cadeado e ali vai ter uma válvula geral que vai bloquear o gás do prédio todo. Então, isso, em última instância, se acionou o bombeiro, acionou a MS Gás, se você tiver esse tipo de treinamento, esse tipo de expertise, vai tomando esse tipo de atitude que você vai diminuir muito o risco, né? E como a pressão é muito baixa dentro do apartamento, logo vai parar esse vazamento. Então é acionado a equipe da rede interna, que vai fazer a verificação ali e vai sanar o problema. Então é muito seguro. E o gás natural, como ele é mais leve que o ar, quando você abre todas as portas e janelas, ele dissipa rápido para a atmosfera e isso elimina qualquer risco. Bacana. Só um adendo aqui, Sim. A questão do gás também é asfixiante, né? Isso. O gás, ele tem o perigo de ser explosivo, né? Mas ele precisa de um índice de explosividade. É o grau exato entre a quantidade de combustível e a quantidade de ar atmosférico, mais a centelha, para você ter a explosão. Caso não haja explosão, o acúmulo de gás naquele ambiente, se tiver saturado de gás e a pessoa inalar aquele gás, aquilo pode asfixiar a pessoa e a pessoa vai desmaiar, vai sentir uma tontura e vai desmaiar. Então é por isso a importância de manter esse ambiente ventilado e onde fica os pontos de possíveis vazamentos, que é atrás do fogão, lá no hall onde fica o medidor, também ser muito bem ventilado. No hall onde ficam os medidores, no abrigo ali, a ventilação para o gás natural é na parte superior dele, porque ele é mais leve, ele vai procurar o lugar mais fácil para ele se dissipar. Então é sempre verificar se esse abrigo está com a ventilação no local correto. Eu estou com gás natural, beleza, então aqui tem que estar a ventilação para a parte superior. Essa ventilação não estando obstruída, ela vai absorver aí quase que 100% desse gás, vai pouco gás vazar para a área do hall. Então é bem seguro. Certo. Ô Fernando, falando um pouquinho sobre a questão da segurança ali do elevador, existe o risco do elevador pegar fogo? É mínimo. O risco de o elevador pegar fogo é mínimo porque ele possui todas as proteções ali em relação a isso. E todas as partes elétricas que podem vir pegar fogo, ela fica na casa de máquina, né? Então é um ambiente ali controlado, né? Então eu tenho 22 anos de carreira, eu não presenciei até hoje nenhuma situação como essa de pegar fogo. É um ou outro componente, uma descarga atmosférica, uma oscilação de energia, que queima mais lá no quadro de comando, na casa de máquina, onde o próprio sistema ele faz esse controle sem nenhum prejuízo aí pro usuário. E né? quando tem aquele o usuário do elevador ali, que às vezes entra criança e fica pulando assim, o pessoal fala, não pula, não é para ficar pulando. Tem algum risco de acontecer alguma coisa, o elevador travar nesse sentido? Tem. O que acontece? Primeiramente, deixar bem claro assim, que crianças abaixo de 12 anos, por norma, não é permitido andar no elevador sozinho. Tá? Porque ela não tem ali a noção do perigo, do risco, ou se ela ficar presa dentro da cabine, ela não tem ainda a noção de como proceder numa situação como essa. Então, assim, é um alerta aos pais, né, para evitar tal situação. E por que não se pode, e você fala criança, mas tem situação de adultos também alegres aí que chegam aí de madrugada e a gente vai resgatar porque estava pulando dentro da cabine. Embaixo da cabine é o freio de segurança. Então, assim, como eu falei no começo, o elevador ele é mais seguro por isso. Quando ele entende que ele está trabalhando de uma forma irregular a sua normalidade, e aí uma trepidação como essa ele entende que é uma irregularidade, ele vai travar. Ele vai acionar o seu sistema de segurança, falou, teve uma trepidação aqui anormal, e eu vou deixar esse passageiro aqui preso
dentro da cabine, para que aí a pessoa possa lá e fazer o resgate e ver o que ocorreu. Então, o pular dentro da cabine, ele aciona esse freio de segurança e faz o travamento dela. Entendi. Entendeu? E só aproveitando para encerrar a questão de passageiro preso, Sim. né, que eu acho importante essa oportunidade, que é uma situação extrema, e nos últimos dias em Campo Grande, com essas chuvas que vêm ocorrendo, oscilação de energia, deu muito passageiro preso na cidade, e até estava conversando com o sargento, um alerta aos síndicos, zeladores, porteiros, não assumam essa responsabilidade de retirada de passageiro, né? Existe em alguns condomínios essa cultura, mas ele não é preparado para aquilo, e a maior número de acidentes com mortes é resgate de passageiros de pessoas não habilitadas. Né? Tem que ter um preparo, né? Tem que ter um preparo, né? Como o sargento disse. Primeiro é só na empresa responsável pela manutenção. Então eu costumo dizer, o Bruno está ali preso dentro da cabine, está desesperado, mas eu vou falar o exemplo da THF Elevadores. Hoje ela tem um atendimento emergencial de moto. É a única empresa no estado, ela trouxe para cá. Então assim, acionou em 17 minutos, no máximo, hoje é a média, ela está lá no seu condomínio para te resgatar. Então assim, por causa de 17 minutos, não convém se colocar em risco. Sim. Não se convém assumir essa responsabilidade, que é civil e criminal. Então, ali, se uma pessoa não habilitada for lá e fazer esse resgate, ela assume toda essa responsabilidade. Além do mais, a empresa que está ali prestando a manutenção preventiva e é responsável por esse atendimento emergencial, ela tem que ter uma apólice de seguro. E se esse resgate foi feito por pessoas não habilitadas, essa apólice ela não é válida. Então, só para a gente fechar esse assunto, que é a situação mais extrema quando se fala em elevador, né, de resgate. Então, síndico, zelador, porteiro, não assumem essa responsabilidade. Deixa para aqueles que estão preparados, que é a empresa de manutenção e o corpo de bombeiros, né? Muito bem. Na hora que você tiver, se acontecer de você ficar enroscado ali, preso, né, dentro da cabine do elevador, né, preso não, retido, né, retido, falando o termo correto, fique tranquilo, né? Alguém vai te resgatar ali. E hoje nós temos uma ferramenta essencial, que é o celular, né? Senta ali no chão... liga para alguém, né? Responde aquela mensagem. Chão, liga no joguinho, né? Vai atualizando ali até chegar. Quando você vê, você não vai querer nem sair dali. Olha que às vezes é bom ficar, né? Então, dependendo do que tá te esperando lá, né? Fica aí. Fica retido um pouco. Bom, gente, nós vamos pro nosso último intervalo. Eu volto daqui a pouco nesse bate-papo que tá bastante bacana, bastante legal, que nós estamos falando sobre segurança dos condomínios, aquilo que a gente tem que cuidar, zelar, né? E quais medidas tomar aí em caso de uma emergência. Eu volto já. Conheça a BR Condos Campo Grande Centro, sua parceira de confiança para uma administração de condomínio eficiente. Nossa tecnologia própria garante transparência e recursos únicos para uma gestão completa. Venha para a BR Condos. Problemas com pragas e insetos? Chame a Dedetizadora MS, empresa especializada em dedetização, desculpinização, desratização e limpeza de caixa d'água. Pare de sofrer e entre em contato agora mesmo. Dedetizadora MS. Se o seu elevador está precisando de atenção, a THF Elevadores é a solução. Somos a maior empresa multimarcas do estado, referência em manutenção e reparo de elevadores e escadas rolantes. Oferecemos a maior estrutura técnica e operacional, garantindo segurança e tranquilidade para nossos clientes. Também atuamos com modernização e venda de elevadores e plataformas de acessibilidade. Estamos disponíveis 24 horas por dia, pronta para você. WhatsApp 99105-2818. Muito bem, já estamos de volta aqui nesse nosso bate-papo no Habitat falando sobre segurança. Falando em segurança, o Tiago, os condomínios
olhando para Campo Grande, você acha que eles de fato têm esse zelo e esse cuidado, né? Quando a gente fala das manutenções, né? De às vezes estar nesse contato direto com a empresa, com a MS Gás ali, para às vezes estar se atualizando, para estar relatando se tiver algum problema ou outro, ou não, ou eles acionam somente mesmo quando há um problema que de fato vocês precisam entrar com a equipe para resolver ali algo que talvez poderia ter sido evitado, né? Como o gás, né, o aparelho o fogão ali, poucas pessoas entendem muito do funcionamento dele. Principalmente as válvulas de segurança ali, ela tem uma data de validade, mas poucas pessoas se atentam para isso. Né? Então, sempre a gente vem conscientizando as pessoas, fazendo campanhas para que isso torne-se uma cultura, né? Porque se o fabricante determinou que a validade é aquela, é por algum motivo relevante. Então as pessoas têm que tomar esse cuidado. Uma frente que a MS Gás está atuando com muita força recentemente atuando nos condomínios que ainda tem P13, o botijão dentro dos apartamentos, que isso é um risco muito grande. Os botijões nunca ficam nos lugares corretos, né? Ficam confinados ali dentro da pia. Então, se tiver algum vazamento ali, aquele gás vai ficar acumulado ali em algum ponto de ignição, tipo o motor da geladeira. O motor da geladeira pode ser um ponto de ignição que traga algum risco para aquele imóvel. O gás canalizado, ele é infinitamente mais seguro porque você não tem o estoque daquele líquido inflamável dentro da sua casa. Então, estamos atuando com bastante força nisso, indo e propondo para esses condomínios essa atualização, né, de fazer uma rede interna de gás canalizado com gás natural, que por ser mais leve que o ar, ele é mais seguro por ele se dissipar mais facilmente. E nessa migração já é feito com toda a norma atualizada, né, com todos esses equipamentos e esses elementos com data de validade nova. Então isso traz uma segurança por muito mais tempo para esse condomínio. Bacana. A doutora Adriana Mello vai chegando aqui com a gente remotamente também. Doutora, o Thiago tocou num ponto importante aqui quando se fala de normas, né? E aí tem um ponto interessante que é a renovação, né, da VCB, que precisa, de fato, ter ali a presença, né, o amparo, o respaldo e o laudo ali do Corpo de Bombeiros, né? E a gente sabe que às vezes acontece de algumas pessoas optarem por tentar fazer isso driblando aí essa regra que, na verdade, traz uma segurança, né, muito grande. E aí quando a gente fala da questão da RT, né, para os elevadores, o teste de tanqueidade também, que a gente fala da questão do gás, né? E isso é um cuidado que o condomínio precisa ter, porque a gente fala da questão da segurança, mas fala também de legislação, né? Então, Bruno, existe uma modalidade para se ter a AVCB que você tem que fazer anualmente, né? Existe uma possibilidade para o síndico fazer por declaração de conformidade. Inclusive, eu critico muito essa possibilidade, porque o síndico, muitas vezes, querendo economizar, ele declara que está tudo ok, não faz devidamente os testes que são necessários, não faz treinamento de brigada e acaba trazendo para ele uma responsabilidade sobre toda a conformidade que uma equipe técnica que seria a capacitada para dizer que realmente está. Então, o condomínio não tem como pagar, por exemplo, se o Corpo de Bombeiros hoje exigir que seja feita uma adequação, porque acontece, de um ano para o outro, o Corpo de Bombeiros requisitar que seja feita uma determinada adequação. E aí o condomínio, com esse medo de gastar,
não, vou fazer por declaração de conformidade, não vou pedir que seja feita a vistoria, porque a partir do momento que o oficial do bombeiro vai lá fazer essa vistoria, o responsável vai lá fazer essa vistoria, tudo aquilo que ele verificar que é necessário de cumprimento de norma, de regra, ele vai apontar para que o síndico faça adequação. E tudo isso envolve custo financeiro. Então, assim, uma situação que o síndico se coloca em vulnerabilidade quando ele declara que está tudo conforme, que os testes foram feitos e, na verdade, não foi feito. E aí surge o problema, ele vai ser responsável direto. Mas fora essa situação, é muito importante também todos os condôminos entender que é um investimento em segurança, porque ali tem a rede de gás, tem os elevadores que são necessários estarem de acordo e com funcionamento conforme a norma técnica, que envolve o transporte de pessoas. Eles precisam entender que isso não é um gasto, é um investimento. E trabalhar junto com o síndico e até mesmo fiscalizar o síndico se está sendo feito conforme o que está previsto na legislação e na norma técnica, para que se tenha essa segurança. Muito bem, então fica aí essa dica e essa observação, né? Porque quando a gente fala de segurança, tá aí um lugar que você não pode pensar em economizar, né? Você tem que colocar um elevador que te dê todo o suporte, toda a garantia ali, né? E a qualidade do produto. Quando você fala do fornecimento de gás, né, você precisa ter de fato uma empresa que te entregue um produto de qualidade com segurança, né? E aí você tem o corpo de bombeiros, que não é só na hora da emergência, né? Mas vocês atuam na prevenção, né? E eu acho que isso é fundamental, como dizem, né? O ditado popular, é melhor prevenir do que remediar. A prevenção, a pessoa não sofre tanto, né? Assim, ela às vezes tem um incômodo, um gasto, mas tudo prevenir. Então, a gente costuma falar que a pessoa sofre mais quando o bombeiro atua fora da prevenção, que já é a parte de socorro. Porque tudo que podia dar errado já deu, né? Só que se você for ver aqui, a MS Gás, ela tem que ter todo o protocolo para poder ligar lá. Segurança. Sim. O elevador é muito seguro. Então, quando ele dá um problema, a segurança atuou. Então, no caso, não houve falha de segurança, a segurança atuou. E o bombeiro, geralmente, quando é um desastre, ele atende quando a prevenção falhou, né? Então, nós temos, seja numa piscina, vai ter a prevenção. Se as pessoas não seguirem a norma, saiu da prevenção, já vai ter a parte do socorro do bombeiro. Então, a prevenção é muito importante. Quem tiver dúvida, pode estar procurando o Corpo de Bombeiros, ligando ao 93, pode estar procurando a SAT do Corpo de Bombeiros, que é o setor técnico, né? Que vai avaliar e vai dar orientação aí sobre os processos, né? O PPCIP, né? Que é os projetos contra incêndio e pânico, né? Então, qualquer dúvida, o síndico, qualquer morador pode estar procurando para sanar essas dúvidas aí. Eu acho que um detalhe importante o síndico, o condômino, ele entender que não é um gasto, é um investimento. Sim. Ele está evitando que algo muito pior aconteça e desvalorize o imóvel dele, ou o pior, nos piores cenários, alguém ou ele mesmo tenha algum risco maior de se machucar ou de vida. Então, qualquer dinheiro que se invista em segurança, ele tem um reflexo enorme no futuro. E aproveitando, quando se fala em elevador, ele é um meio de transporte como o carro que nós usamos no dia a dia. Então, as suas peças, elas têm a vida útil delas. Então, se costuma dizer que a vida útil de um elevador é de 15 a 20 anos. Então, a empresa responsável pela manutenção, ela tem que informar ali ao condômino e ao síndico, à administradora, quem estiver à frente, seu equipamento, ele já está aqui, chegando ao final da sua vida útil, tem que se fazer o investimento em segurança, né? As normas elas vão se atualizando e, como o sargento falou no início da conversa, o equipamento ele vai ficando antigo, ele começa a parar desnivelado, ele começa a ter paralisação constante. Isso são sinais que vai mostrando ali para os usuários e para o condomínio de que é necessário ter um investimento. E negligenciar isso pode causar um acidente, né? E aí o dano é bem maior. Quanto que vale uma vida, né? Sim. Né? Quanto que vale um braço, enfim.
Então, eu sempre costumo falar nas assembleias assim, quando se fala em investimento em elevadores, cria-se assim uma repulsa por parte dos moradores, mas eles não dão a devida importância. Só dão quando chegam no condomínio e encontram os elevadores parados. E aí, pô, como é que eu vou chegar ali e vou subir até o meu andar? Sim. Então, assim, os elevadores, ele é a vida ali do condomínio. Ô, Fernando, o elevador, ele não é para você instalar, comprar um equipamento desse e colocar, a gente sabe que ele tem o seu valor considerável, né? Tem essa vida útil que você falou de 15 a 20 anos? 15 a 20 anos. Vamos supor que deu esse prazo de 20 anos aí. O recomendado é o quê? É que se troque aquele elevador, se instale um novo ou não? Não. Existe a modernização do equipamento. O que é a modernização do elevador? Se mantém ali a estrutura esquelética, que a gente costuma falar, que é os trilhos, né, a parte de fora da cabine, e se troca toda a tecnologia. Né? Se mantém aí, coloca uma nova tecnologia dentro das normas atuais, né? Só para citar um exemplo, a nova norma agora, ela obriga que os novos equipamentos tenham um sistema chamado pesador de carga, onde a cabine ela não se desloca se ela tiver com um número de passageiros acima do que permitido. Por que acontece, Bruno? A cabine está lá para 8 passageiros, e a pessoa vê que lá 8 passageiros, mas não percebe que ela é para 600 quilos. Que ela é para 75 quilos por pessoa. Mas hoje, quem está de 75 quilos ali tá fitness, né? Tá no shape, né? Tá no shape. Tá no shape. Então, muitas vezes a gente vai resgatar ali, mas estamos aqui em 8. Não, mas a senhora aí um pouquinho mais aí acima, enfim. E aí, os mais antigos permitem que a cabine se desloque acima, né, da carga permitida. E aí ele chega lá no térreo, a máquina não está projetada para atender aquela carga, a cabine se desloca e bate lá na mola, e aí às vezes o usuário falou, meu equipamento despencou. Não, ele chegou ali no térreo, a máquina não teve a força para parar, e ele bateu ali e pode causar um dano para uma pessoa de idade, ou uma criança. Então, a modernização, ela traz essas tecnologias, como o pesador de carga, como sistema onde não deixa mais o usuário preso em falta de energia, né? Ele libera ali o usuário, né? Então, assim, a modernização de elevadores é algo que tem que estar ali como foco do síndico constante, principalmente quando o equipamento chega aí nesse período aí de vida útil. Não se troca o elevador, se faz a modernização. Isso. Bacana, legal, interessante. Bom, nós estamos chegando aqui na reta final desse nosso bate-papo aqui no Habita Rank. Eu quero mais uma vez agradecer a participação aqui do Fernando. Fernando, obrigado, viu? Mais uma vez aí pela sua participação. E quem quiser saber mais, pode procurar a empresa THF aí nas redes sociais e entrar em contato. Isso, THF Elevadores está à disposição aí de todos os condomínios de Campo Grande. Hoje nós somos a maior empresa do estado, né? Então é só entrar em contato com a gente que a gente está pronto para atender vocês aí. Beleza. E obrigado pelo convite mais uma vez, Bruno. Imagina, a gente que agradece. Tiago Fontana, ele que é o representante da MS Gás. Tiago, obrigado, tá, pela participação, né? E sem sombra de dúvidas, o gás canalizado é aquela vantagem que você tem, que o gás não vai acabar, né? Isso. Na hora que você mais precisa. A gente fala que ele não falha, não falta e não acaba. Né? Já estamos com 400 quilômetros de rede implantada em Campo Grande, Três Lagoas, indo também para atender Dourados. Uma notícia aqui de primeira mão. Bacana. Nós vamos atender o prédio mais alto do Mato Grosso do Sul, que vai ser construído lá em Dourados. Vai ser a gás natural, levando desenvolvimento, fomentando desenvolvimento para todas as áreas do estado. Queria agradecer o convite e deixar à disposição nossas redes sociais, o da MS Gás, o nosso site e o nosso serviço 24 horas, que é o 117. Né? Se precisar de entrar em contato com o comercial, pode mandar um e-mail para a gente, comercial@msgas.com.br. Valeu, obrigado. Sargento Moreira, também do Corpo de Bombeiros, obrandado pela sua participação aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Vou deixar umas dicas finais aí do elevador. Tá? Antes de entrar nele, verificar se ele está no andar que pediu, tá? Para não causar acidente, respeitar aí a capacidade do elevador. Em caso de incêndio, não utilize o elevador,
porque ele pode virar uma chaminé, a fumaça ali vai toda para o posto do elevador. E o bombeiro, quando vai atuar nessas situações de incêndio, ele desliga a chave geral do prédio, por causa de curto, de vários fatores, né? Então, sempre escada de emergência, tá? E obrigado aí pelo convite, tá? Estamos à disposição, 193, qualquer dúvida pode ligar o 93, tá? E Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Mato Grosso do Sul. Há 55 anos, nós somos por vocês. Valeu, obrigado. Bom, gente, assim nós vamos encerrando mais um episódio aqui do Habitarrank. Você que nos acompanhou aí pela TV Guarandi, afiliada da Band Mato Grosso do Sul. Você que nos acompanhou também através do nosso canal no YouTube, né? Tem aí o episódio na íntegra. Temos o episódio na íntegra para você. E também nas nossas redes sociais, Habitarrank, é só procurar, tá certo? Um beijo no seu coração, muito obrigado e até o nosso próximo episódio.